Oi, boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma aula, então eu vou só recapitular para vocês o que a gente já falou antes, que é o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festas. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Hoje nós vamos falar sobre não pecar contra a castidade e não furtar ou não roubar, que entra no mesmo sentido. Mandei para vocês, né, o Word para vocês dar uma olhada, dar uma lida. Então eu vou dar uma pincelada por cima, para o vídeo não ficar muito extenso, porque senão depois ninguém assiste também, né? Dúvidas, vocês podem mandar no privado, quiser compartilhar no grupo, vocês ficam à vontade, tá? Sexto mandamento: não pecar contra a castidade. A castidade há de distinguir as pessoas de acordo com os diferentes estados de vida. Umas na virgindade ou no celibato consagrado, maneira eminente de se dedicar mais facilmente a Deus, com o coração indiviso. Outras, de maneira como a lei moral determina, conforme forem casados ou celibatários. As pessoas casadas são convidadas a viver a castidade conjugal, e os outros a praticar a castidade na continência. Tem pessoas que são casadas e não têm relação nenhuma. Elas vivem a castidade porque elas entendem que o amor maior, sim, que é, né, o amor maior, a Deus. Elas têm o parceiro, a parceira ali de vida, de alegrias, mas não têm relações. Eles vivem exatamente para Deus. E tem as pessoas que são celibatas, são freiras, são os padres. Tem pessoas que são consagradas que trabalham, né? Trabalham, têm uma vida social, mas elas não têm relação, elas vivem somente para Deus, né? As freiras ficam, né, em exílio, quietinhas lá, os padres celebram as missas, e tem essas pessoas que têm uma vida normal, que trabalham, tudo, só que não tem relação nenhuma. Elas vivem exatamente só para Deus, união com Deus. Três formas de virtude da castidade: a primeira dos esposos, a segunda da viuvez, a terceira da virgindade. Nós não louvamos uma delas, excluindo as outras. Então, todas são válidas. Os noivos são convidados a viver a castidade na continência. Nessa aprovação, eles verão uma descoberta do respeito mútuo. Igual a gente comentou no dia que a gente fez a aula presencial lá na igreja. Eu e o Paulo, nós fizemos isso. Quando nós ficamos noivos, nós ficamos praticamente o período todo do noivado, sem ter nenhuma relação. E realmente é muito diferente. Quando você tem um contato, quando você casa, que você sabe que é só a vida da pessoa e a pessoa é sua, é outra explicação, gente. Tem que viver para poder entender e saber como é que é. Nossa, é muito bom. Vou falar então alguns exemplos de pecado contra a castidade. A luxúria é um desejo desordenado do prazer. O prazer sexual é moralmente desordenado em busca de si. Então, é aquela pessoa que nunca se satisfaz, né? A luxúria. Masturbação deve-se entender pelo termo a excitação voluntária dos órgãos genitais, a fim de conseguir um prazer venéreo. Deus fez o homem e a mulher. Então, nós, né, conhecemos a pessoa, nós casamos, e o prazer tem que ser feito com conjunto, com os dois, né? Tem que ser um prazer dos dois. Então, a masturbação é um prazer individual, ele é egoísta. Então, por isso que a gente fala que a masturbação entra no pecado também. Fornicação, que é quando a pessoa tem uma união instável, que ela não tem o sacramento do matrimônio. Então, isso entra como fornicação, que é também um pecado. Pornografia, que é um dos maiores pecados hoje em dia, que é assistir vídeos, assistir filmes, revistas, isso aí é pornografia. Então, entra também como pecado. Prostituição, que é você vender o seu corpo, entra. Nossa, isso aí é difícil, gente. Estupro é quando a pessoa ela é abusada sexualmente. Ela não permite o ato, mas é forçada a ter o ato. Homossexualidade. Aí eu vou até ler um trechinho aqui para vocês. Os homossexuais, né, devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza.
Deve ser evitado para com eles todo sinal de discriminação injusta. Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida e, se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição. São chamadas à castidade e, com o apoio de uma amizade sincera, pela oração e pelos sacramentos, podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição de cristã. Tem muitas mulheres e homens que são homossexuais que se entregam a vida a Deus, ou freira, ou celibatas, né? Que as pessoas que são consagradas, que trabalham normalmente, mas não tem relação nenhuma. Porque Deus fez o homem e a mulher para se unirem e procriar, dar filhos a Deus. Uma relação entre homem com homem, mulher com mulher, vai dar o quê? Nada. Então, assim, Deus não é agradável a Deus a gente maltratar eles. Temos que respeitar, orientar, mas eles não devem ter essas relações, porque é pecado. Aí a gente vai falar um pouquinho de ofensas ao matrimônio, porque casados também têm os pecados da castidade, que é o adultério. Você está casado com a pessoa vai lá e te trai. Isso é um pecado de castidade. Porque a partir do momento que você casa, sua vida é com aquela pessoa. Divórcio. Vou ler um trechinho aqui para vocês. O divórcio pretende romper o contrato livremente concedido pelos esposos de viver um com o outro até a morte. Se o marido, depois de se separar da sua mulher, se aproximar de outra mulher, se torna adúltero, porque faz essa mulher cometer adultério, e a mulher que habita com ele é adúltera, porque atraiu de si o marido de outra. Se o divórcio civil for a única maneira possível de garantir certos direitos legítimos, o cuidado dos filhos ou a defesa do matrimônio, pode ser tolerado sem constituir uma falta moral. Como assim, Rosa, o divórcio é um pecado? Quando não é, acho mais fácil explicar para vocês, quando não é pecado o divórcio. Um exemplo, estou casada com o Paulo e o Paulo me bateu, ameaçou contra a minha vida, contra a vida da minha filha. Eu posso ir lá na igreja, pedir o divórcio. Eu vou provar que minha relação com o Paulo não tem condição mais. Não tem como viver. Aí sim, o Papa autoriza o divórcio, aí eu me divorcio, aí não é pecado. Agora, se eu só falar assim, não quero mais ser casada com o Paulo, quero separar. Por quê, Rosa? Cansei, enjoei. Isso é pecado? E é pecado eu ter relação com uma outra pessoa, eu sendo ainda casada na igreja. Porque quando você faz o divórcio, o seu divórcio é só no civil. Você não se separa no matrimônio, no sacramento do matrimônio. Só se tiver provas que aquela relação já não é mais saudável. Aí a igreja autoriza que tenha o divórcio. Caso contrário, é pecado. Igual aqui, a poligamia. Se eu descobrisse que o Paulo tem uma outra mulher, tipo assim, a gente casou, a gente tá casada e de repente descobre que ele tem uma outra mulher. Isso é poligamia. Isso aí é pecado. Aí nesse caso, a igreja autoriza o divórcio. Aí já não é pecado. Mas aí ele tá cometendo pecado. Incesto. Acho que é raro a gente ver falar sobre isso. Incesto é quando você tem uma relação entre irmãos, irmão com irmã, pai com filho, com filha, filho com mãe. Isso é incesto, isso é um pecado gravíssimo. Então, falei um pouquinho para vocês sobre o sexto mandamento. Motinha abençoada. Vamos para o sétimo, não roubar. Vou ler um pouquinho para vocês. Este mandamento prescreve a justiça e a caridade na gestão dos bens terrestres e dos frutos do trabalho dos homens. Exige respeito à destinação universal dos bens e ao direito à propriedade privada. Então, assim, ele é bem direto, não roubar. Se você está num local que algo não é seu, para que você vai pegar? Isso aí é pecado, isso é roubo. Você está no supermercado, deu vontade de pegar, chupar uma balinha, vou pegar. O que é uma balinha, né? Ninguém vai sentir falta. É roubo, gente, é furto, não pode, isso é pecado. Eu tô na casa de fulano, vi uma coisa ali que eu gostei, vou pegar. Pecado, gente, isso é pecado. Isso é sétimo mandamento. Eu vou ler uma coisinha aqui que eu até tinha questionado com o Paulo se entrava
neste mandamento de não roubar. Ele me explicou e eu entendi. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Deixa eu achar ele aqui. Aqui. Os animais, as plantas e os seres inanimados estão naturalmente destinados ao bem comum da humanidade, passado, presente e futuro. O domínio que o homem exerce sobre a criação é medido por meio da preocupação pela qualidade de vida do próximo, inclusive das gerações futuras. É legítimo serviço de animais para alimentação e a confecção de vestes. Podem ser domesticados para ajudar o homem em seus trabalhos e lazeres. É igualmente indigno gastar com eles o que deveria prioritariamente aliviar a miséria dos homens. Pode-se amar os animais, porém não se deve orientar para eles o afeto devido exclusivamente às pessoas. Eu até perguntei para o Paulo sobre isso, ele me explicou. Um exemplo. Eu tenho meu cachorro, né? Tá até na casa da minha mãe, porque a gente mora em apartamento, não tinha como eu trazer. Nossa, o Paulo sabe, tanto que eu sou apaixonada por ele. Rose, mas como que ele entra no pecado de não roubar? Seria se eu desse mais, vamos supor, o dinheiro que eu tenho, que eu poderia comprar alguma coisa para minha filha, alguma coisa para meu esposo, eu ir lá e gastar com o cachorro. Tipo assim, cuidar do cachorro como se ele fosse meu filho, dar mais atenção pro cachorro do que pra minha filha. Eu tô roubando da minha filha o direito que ela tem de ser amada, de ter carinho, de ter alimento, de ter roupa. Eu tô tirando tudo que é dela e colocando pro cachorro. Então, assim, as pessoas têm que saber diferenciar o amor pelo animal, o cuidado, o zelo com ele, alimentá-lo, dar condições dignas para ele poder morar, dormir, com o amor excessivo, porque tem pessoas que cuidam, que têm animais como se fossem filhos, veste roupa. Uma vez eu vi lá no shopping Buena Vista uma mulher com um cachorro dentro do carrinho de neném. Dentro do carrinho de neném, passeando com ele no shopping, gente, como se fosse um bebê. Isso aí você tá tirando direito de uma outra pessoa. Tantas crianças aí, tantas pessoas passando fome, e você cuidando de um cachorro como se fosse seu filho. Igual a gente vê histórias aí do pessoal no exterior que morre e deixa a herança toda pro gato, pro cachorro. Sabe, assim, é meio sem lógica. Claro, você pode ajudar, tem várias ONGs aí de animais que você pode ajudar, mas você não pode tirar o direito de dar para crianças, para famílias, você não pode roubar esse direito que elas têm de ter uma vida digna, né? De ter saúde, de ter comida, de ter roupa para vestir, de ter um lugar para dormir. Então eu quis entrar um pouquinho nesse detalhe que na hora eu perguntei para ele, falei, mas como assim? Entra nesse mandamento? Entra. Você está roubando o direito de uma outra pessoa de viver bem. Aí tem um pouquinho algumas coisas aqui. Amor aos pobres. Vou ler só um trechinho aqui para vocês. Sempre tereis pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Jesus nos convida a reconhecer sua presença nos pobres, que são seus irmãos. Sob suas múltiplas formas, a miséria humana é um sinal da condição natural da fraqueza, em que o homem se encontra após o pecado original e da necessidade de uma salvação. É por isso que ele atrai a compaixão de Cristo. É aquilo que eu falei para vocês. Tem tantas misérias, tantas pessoas pobres, por que não dar um pouquinho para elas também, né? Então, só um pouquinho para vocês. Espero ter esclarecido um pouquinho as dúvidas, se caso vocês tiverem ou vão ter. Se tiver mais dúvidas, manda no privado ou manda no grupo, tá bom? Beijo para vocês, boa semana.